Agora o nosso próximo convidado é o Dr. Luiz Fernando Falcão, que é anestesista, e o nosso tema é o seguinte: novas metodologias anestésicas para recuperação no pós-operatório. Vamos lá? Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Doutor, tem muita gente que, assim como eu, ainda tem medo de anestesia, Bastante, Fábio. Na verdade, é muito comum a gente ouvir dos pacientes que, antes da cirurgia, eles falam: eu não tenho medo da cirurgia, mas eu tenho muito medo da anestesia. Verdade, né? Você sabe que a minha mãezinha já está lá no céu, mas ela tinha muito medo de tomar anestesia geral para ela. Ela fala: se eu não voltar, filho. Muito medo de não acordar. Pois é, né? Agora, o senhor acha que a anestesia tornou-se um procedimento hoje, aqui no Brasil, vamos falar de país, né? Sim. De altíssima segurança? Sem sombra de dúvida, Fábio. A primeira demonstração pública da anestesia foi em 1846, nos Estados Unidos. Então, já se faz aí 170 anos. De lá para cá, a gente teve muita evolução. Evolução desde a questão de monitorização do paciente até a questão de novas medicações que tornam hoje o ato anestésico bem seguro. Tem uma preparação para anestesia? A gente precisa ter uma preparação antes? De certa forma, sim. Fábio, geralmente a gente orienta os pacientes, né? Os pacientes que já têm um hábito de vida saudável, isso é ótimo, né? Mas geralmente a gente orienta esses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia a terem uma refeição leve antes da cirurgia e que permaneçam em jejum, geralmente de 6 até no máximo 8 horas antes do pré-operatório. Né, que bebam líquidos, aí até no máximo líquidos claros, como água, até 2 ou 3 horas antes da cirurgia. Tá. É muito importante ir para a cirurgia com o estômago vazio, mas a gente deve evitar aquele período de jejum de mais de 12 horas, 20 horas. Entendi. Qual seria, por exemplo, o risco de uma anestesia dar problemas hoje em dia? Hoje em dia a anestesia ela é muito segura, né? Como a gente falou anteriormente. Na verdade, a gente tem várias estatísticas em relação a isso. Em países de primeiro mundo, por exemplo, as estatísticas falam que um evento adverso em anestesia pode chegar aí a cada 1000 procedimentos anestésicos cirúrgicos a cerca de uma incidência de 0,5. E aí isso vai depender, né, do tipo de cirurgia, isso vai depender do tipo de paciente. Um paciente saudável, por exemplo, a chance de dar algum problema é muito baixo. Aquele paciente que já tem alguma comorbidade, alguma doença, uma doença descontrolada, aí o risco já é um pouco maior. E tudo vai depender do risco que a gente está falando também, né? Às vezes a gente considera o simples fato do paciente ter uma dor no pós-operatório já como um evento adverso. Ou às vezes isso pode até agravar como a própria morte, por exemplo, que são eventos hoje bem raros. Quanto tempo dura uma anestesia? O tempo necessário da cirurgia. Então o paciente vai ficar anestesiado geralmente o tempo necessário que for para ser realizada a cirurgia. Diferente de quando a gente fala analgesia. O paciente ele operou. Então, ele não pode sentir dor no pós-operatório. Então, a gente mantém uma analgesia, a ausência da dor, por um período maior no pós-operatório. Mesmo com o paciente consciente? Mesmo com o paciente consciente. E como que é feito isso? É um outro tipo de anestesia, é isso? Na verdade, a gente não pode confundir, às vezes, o termo anestesia e analgesia. Tá. A anestesia, a gente tira completamente a dor para o paciente ser submetido à cirurgia. Então, por exemplo, hoje a gente muitas vezes utiliza medicações extremamente fortes para os pacientes serem anestesiados. Por exemplo, medicações derivadas de morfina que são até 1000 vezes mais potentes que a morfina. Caramba. E isso chega a ser anestesiado. Agora, quando você toma outras medicações para apenas tirar dor, assim, vou falar num extremo. Quando você toma a dipirona, por exemplo, que você não quer ter dor, isso é analgesia. Então, a gente faz medicações mais fracas para o paciente não ter dor no pós-operatório. E aí, para a gente entender, então, quando a pessoa está na operação, é feita uma manutenção, por exemplo, se a anestesia vai acabando o efeito? Exatamente. Para que não haja possibilidade, por exemplo, do paciente ou sentir dor ou acordar? Exatamente, exatamente. A gente fala quando a anestesia, existem vários tipos de anestesia. Existe o que a gente chama de anestesia regional. Você vai operar a mão e a gente anestesia apenas o seu braço. Existe a anestesia geral. E a anestesia geral, basicamente, você precisa estar dormindo, você precisa estar sem dor e você não pode se mexer. Então, a gente faz uma série de medicações, onde, sob monitorização, eu fico ali do seu lado, o anestesista fica ali do seu lado, justamente prestando atenção para não correr risco de você acordar durante a cirurgia, você não ter dor durante a cirurgia, e para isso a gente vai mantendo a medicação anestésica numa dose adequada
para você ser submetido à cirurgia. O anestesista, ele necessariamente é um médico ou não? Exato, necessariamente é um médico. No entanto, que existe até uma polêmica do termo anestesista ou anestesiologista, que é um termo um pouco mais difícil. Hoje as pessoas se referem muito como médico anestesista. É muito comum, às vezes, a população no geral achar que o anestesista não é médico, né? Mas ele precisa fazer os seus 6 anos de formação da Faculdade de Medicina e depois fazer no Brasil, em especial, 3 anos de especialização pós-formado. Então, são 9 anos de formação para você atuar como anestesista. É bastante tempo, né? Nos Estados Unidos chega a ser ainda 5 anos depois de formado, são 11 anos de formação. Poxa vida. Bastante Quer dizer, tem que ter bastante conhecimento na área, não é? Um pouco, Vamos a algumas perguntas dos nossos telespectadores aqui. Você participa junto com a gente no 11 95033 6870. É o único talk show da televisão brasileira ao vivo nesse momento, 9 horas e 17 minutos. E claro que tem a sua participação, ou seja, você me ajuda a entrevistar os nossos convidados. E eu vou fazer uma pergunta aqui da Marlete Santos, de Cariús, lá no Ceará, viu? Ela pergunta o seguinte: Dr. Luiz Fernando, é mito ou verdade que a anestesia geral pode causar sequelas neurológicas, principalmente a RAC? Bom, excelente pergunta da Marlete, Fábio. Na verdade, assim, sequelas neurológicas, sim, pode causar, a depender de uma complicação. Então, a gente precisa separar aí anestesia geral ou raquianestesia. A raquianestesia, a gente faz uma anestesia que, grosseiramente falando, é da barriga para baixo. Por exemplo, vai fazer um parto. E a gente precisa anestesiar a medula. Em casos raros, você pode ter algum tipo de lesão, mas isso hoje em dia é muito raro. É realmente muito raro. Na medicina é muito difícil a gente falar que é 100% ou é 0% de chance, né? Não é uma matemática exata. Então, assim, pode acontecer? Pode. Que tipo de complicação? Existe uma variedade. Agora, é raro? Hoje em dia, realmente é raro. Doutor Luiz, toma uma aguinha, eu vou dar um recadinho, voltamos já que eu tenho uma pergunta também bastante importante para fazer aqui. Doutor, eu separei aqui uma questão da Benedita, de Salvador, na Bahia. Um beijo para vocês, baianos, que nos dão sempre o carinho da audiência, nos brindam todas as noites aqui. Boa noite, Fábio. Olha, eu sou a Benedita, eu já tomei anestesia, doutor Luiz, e fiquei com dor na coluna. Por que isso aconteceu? Provavelmente a Benedita recebeu uma anestesia que a gente chama anestesia de neuroeixo, né? Deve ter sido uma peridural ou uma raquianestesia. É muito raro, às vezes, esse tipo de complicação, o paciente receber esse tipo de anestesia e ter uma dor ao longo prazo. Pode acontecer, a depender se foi uma anestesia que foi difícil de ser realizada, por exemplo, uma raquianestesia, uma peridural com muita dificuldade, pode às vezes ter tido um trauma na região óssea da coluna e acabar tendo um pouco de dor depois do procedimento. Às vezes pode acabar acontecendo, mas isso se foi uma técnica difícil de ser realizada, se o anestesista lá naquele momento realmente passou por dificuldades. A RAC é aquela que a gente fica sentado e aí a gente recebe na coluna, não é isso? Exato. Por que as pessoas têm tanto medo desse tipo de anestesia, doutor? Excelente pergunta, Fábio. Antigamente, as agulhas que eram utilizadas para fazer essa anestesia eram agulhas mais calibrosas. E com essas agulhas calibrosas, existia uma complicação da raquianestesia, que é a perda de um líquor que fica ao redor do nosso sistema nervoso, o que gera dor de cabeça no pós-operatório. Quando essa agulha era muito grossa, existia muita perda desse líquor, existia muita dor de cabeça no pós-operatório. Então, se nós conversarmos com pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, elas falam: eu já recebi a RAC, me falaram que eu não podia levantar da cama, me falaram que eu não podia levantar a cabeça e eu tive muita dor no pós-operatório. Só que de lá para cá, essas agulhas ficaram muito finas, extremamente finas. Então, esse tipo de complicação também foi ficando cada vez mais raro, porque você acaba perdendo menos líquor, justamente porque o buraquinho que você faz na hora da anestesia, ele é muito pequenininho. Menor. Tá certo. A Maria do Socorro Ferreira, de Brasília. Alô, pessoal de Brasília. Ela pergunta assim: doutor, eu tenho uma dúvida sobre um choque anafilático que eu tive. Eu fiquei 48 horas e, segundo algumas informações, foi consequência da anestesia esse choque anafilático. Isso é mito ou é verdade? É verdade.
Infelizmente, essa é uma das complicações graves que podem acontecer. Como eu falei, durante uma anestesia geral, o paciente precisa estar dormindo, não pode sentir dor, não pode se mexer. E para isso a gente usa mais de 10 medicações diferentes. Tá. Então, usa de 10 a 15 medicações diferentes. O paciente pode ser alérgico a um tipo de medicação e que a gente não sabe previamente. Então, ele nunca foi anestesiado. Como eu vou saber que tem alergia a um determinado tipo de medicação? É exatamente por isso que precisa de um profissional capacitado, com lá os seus 10 anos de formação do lado, porque muitas vezes a gente fala que fazer anestesia pode ser não tão complexo, mas também não tão simples, mas o que é complexo é tratar as complicações. Então, a gente tem que estar preparado para tratar as complicações como essa, por exemplo. Olha só, tem uma pergunta aqui da Maria, aqui de São Paulo. Ela está fazendo uma pergunta interessante aqui. Ela disse que quando ocorre, por exemplo, do paciente recordar da manipulação da sua cirurgia, significa que não foi suficiente a quantidade de anestesia que foi aplicada ao paciente? Pode ser um dos motivos, sim. Então, como o paciente tem que estar dormindo sem dor e sem se mexer, eu uso várias medicações. Pode ser que tenha faltado a medicação do dormir. Existem alguns fatores de risco para isso. Existem alguns perfis de pacientes, por exemplo, pacientes mulheres, em determinados tipos de cirurgias têm um risco maior. Mas hoje nós temos monitores que a gente pode monitorizar a consciência. Então, nós monitorizamos um eletroencefalograma no intraoperatório justamente para evitar esse tipo de complicação. Nossa, são muitas perguntas. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência de vocês. Deixa eu ver uma aqui, da Ana Lívia da Bahia. Ubaíra é a cidade, é isso mesmo? Ubaíra. Meu pai tem 67 anos, Fábio, e vai fazer uma prostatectomia, mas ele tem um nódulo, não é? Ela até coloca o nome aqui, eu não vou saber falar. Ela está perguntando se a anestesia pode afetar este nódulo. O ideal é passar por uma avaliação no pré-operatório, que um anestesista possa ver o pai dela com calma. A princípio, a gente precisa ver de onde é este nódulo, mas a princípio os anestésicos não fazem nenhuma interferência com este nódulo. Né? Mas aí precisa ser visto, precisa ser feita uma estratificação de risco, até para a próstata, por exemplo, pode ser operado desde a anestesia, a raquianestesia, até a anestesia geral. Entendi. Depende da técnica cirúrgica que o cirurgião vai utilizar. Tá. Olha só, tem uma pergunta muito interessante aqui também. Boa noite, Fábio. Meu nome é Vera Lúcia. Gostaria de saber se para a cirurgia de retirada de nódulo na tireoide é necessário anestesia geral. Geralmente sim. Porque por causa da região, doutor? Por causa da região. Como eu falei, a anestesia, a raquianestesia ou a peridural vai pegar geralmente da barriga para baixo. Tá. Então aqui a gente já está falando da região cervical, da região do pescoço. Nós não temos como fazer uma anestesia localizada nesse perímetro, não, né? É difícil, porque se forem pequenos procedimentos excisionais, não profundos, a gente pode fazer uma anestesia local, que é exatamente o que você falou, Fábio. Mas para retirada de um nódulo de tireoide, é preciso fazer alguns tipos de monitorizações, que aí é necessário anestesia geral. Tá. Existem aquelas anestesias que são por inalação. Elas são tão eficazes quanto as que são as injetáveis ou não? São tão eficazes e tão seguras quanto. Dentre todas essas medicações que a gente usa, onde eu citei 10 a 15 medicações, existem as medicações que são essas que a gente fala voláteis, são inalatórias, anestésicos inalatórios. Eles são muito comuns de utilizarmos durante a manutenção. Então, geralmente, nós fazemos a indução anestésica com medicações venosas, mas mantemos no intraoperatório com as medicações inalatórias. É uma das técnicas, das diversas técnicas que existem. Olha, tem uma pergunta aqui que vem lá das Minas Gerais. Boa noite, Fábio. Adoro o seu programa, principalmente as suas reflexões. Muito obrigado. Não colocou seu nome aqui, mas vamos lá. Para uma cirurgia na cabeça para a retirada de um tumor do lado esquerdo, doutor, quais são os riscos de eu não voltar de uma anestesia? É sempre o medo das pessoas, esse, né? Engraçado, é sempre o medo porque, na verdade, a pessoa está dormindo, então ela fica vulnerável.
né? A gente fala, teve um slogan da Sociedade Brasileira de Anestesia há muitos anos atrás, muito interessante, justamente para levar ao conhecimento do paciente a atuação do médico, falando que o anestesista é o seu anjo da guarda enquanto você dorme. Porque você está vulnerável, a gente fica ali do lado, tem que manter você bem. Todos os pacientes acordam da anestesia, isso é um mito. O não acordar da anestesia é uma interpretação de algo ter acontecido errado na cirurgia e o paciente ter morrido. Então, por isso que eu não acordei, a pessoa não acordou, porque, na verdade, ela morreu. Por alguma complicação, alguma coisa mais grave que pode ter acontecido do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista anestésico, um paciente grave, mas todos acordam da anestesia. Agora, a gente já viu casos na mídia falando a respeito de questões anestésicas. Sim, existe. Isso foi muito folclore em cima da anestesia? Na verdade, existe um grande problema. O anestesista, ele tem um contato com o seu paciente muito limitado. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, até de levar para o Brasil inteiro, pelo seu programa, esse tipo de conhecimento, são oportunidades extremamente preciosas. Então, quando o anestesista ele está com o paciente, na maioria das vezes ele está dormindo. Então, ele não consegue ver o que está acontecendo. Então, é comum a dúvida. E, às vezes, quando acabam tendo algumas informações soltas, as pessoas interpretam da sua maneira e pode, às vezes, ser um pouco de folclore ou não, tem o seu cunho de verdade também, então precisa ser visto caso a caso. Por exemplo, infecções podem ser pegas através de um processo anestésico? Processo anestésico, não, mas todo o processo cirúrgico, sim, pode-se ter infecções, porque a pele é uma barreira. Então, essa barreira é justamente para não deixar entrar bactéria. A partir do momento que você vai fazer uma cirurgia, você rompe essa barreira, você tem a incisão da pele, você corta a pele, você corre o risco de ter infecção. Por isso que toda a segurança necessária do ponto de vista de asepsia, de um hospital adequado, dos profissionais adequados, para você não ter esse risco. Olha, tem uma pergunta da Neide, ela mora em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ela fala assim: Fábio, boa noite, adoro o seu programa. Fiz uma cirurgia, tomei anestesia geral, doutor Luiz. E no pós-operatório eu fiquei com o corpo muito trêmulo, eu não tinha controle sobre o meu corpo. Isso é uma reação normal à anestesia? Não é normal. Às vezes o que pode acontecer é dela ter tido, por exemplo, calafrios, né? Porque durante um processo cirúrgico, anestésico, da mesma forma você perde temperatura. Quando a gente está com frio, a gente tem calafrio. Você está anestesiado, você não consegue ter calafrio. E quando você acorda, você sente esse calafrio. Você vai ficar todo trêmulo e às vezes você não consegue, ainda por estar um pouco sonolento, você não consegue ter uma distinção se você realmente, o que está acontecendo, por que você está se mexendo, né? Então, exatamente por causa disso, hoje em dia, uma das nossas preocupações até para otimizar a recuperação no pós-operatório é manter a temperatura constante, a temperatura normal do paciente durante todo o intraoperatório. Olha, eu acho que a gente conseguiu tirar grandes dúvidas da nossa audiência e minhas também. Foi muito bom o nosso papo, doutor Luiz Fernando Falcão, anestesista. Obrigado pela sua presença hoje no nosso programa, viu? Eu que agradeço a presença, eu que agradeço a oportunidade, na verdade, de ter vindo aqui esclarecer essas dúvidas. Muito Fábio. bem, nós é que agradecemos pelas suas preciosas informações.